Salve, amigo do Auto Vídeos! Hoje é dia de mais um vídeo sobre curiosidades e o lance é o seguinte: carro de tração dianteira, traseira, integral, quais será que são os mais bacanas, que valem a pena, os pontos positivos, negativos? E olha só a máquina que está aqui com a gente, C200 da Mercedes EcoBoost. Esse aqui é tração traseira e fica a pergunta: por que será, Conrado Navarro, que hoje apenas os sedãs mais premium é que contam com essa tecnologia? Essa discussão é boa ali, e aí tem uma briga dos puristas com a turma que nem sabia que antigamente se usava mais tração traseira e que agora anda num carro de tração dianteira, e todo mundo discute, muitas vezes sem fundamento, até porque a tecnologia veio hoje para ajudar os carros de tração dianteira também. Mas o fato é que o tração traseira e tração dianteira, cada um tem alguns aspectos que a gente precisa saber e algumas diferenças, principalmente na hora de dirigir, na hora de conduzir e no dia a dia. Exatamente, pessoal. Então, historicamente, muito rapidamente, o lance é que antigamente, como o Navarro falou, a maioria dos carros tinha tração traseira. E aí veio a Mini lá nos anos 50, conseguiu colocar o motor na posição transversal e aí começou a ter o predomínio dos tração dianteira. E você, né, que a gente que acaba tendo no Brasil mais acesso aos carros mais acessíveis, a maioria deles é tração dianteira, e em tração traseira a galera precisa investir mais para ter um com mais prazer de dirigir. E aí é interessante dizer isso porque o tração dianteira, para você que vai só dar a sua voltinha no dia a dia, fazer suas coisas simples do seu cotidiano, o tração dianteira é mais fácil de dirigir, ele é mais tranquilo, ele é mais objetivo, mais fácil de você entender o que está acontecendo com o carro. O carro de tração traseira tem uma característica um pouco mais diferente, quer dizer, você tem que conduzir o carro de uma forma diferente. Só que também tem outras características interessantes que fazem do carro de tração traseira ser tão apaixonante assim para aqueles que são mais puristas. Você tem mais equilíbrio em relação ao peso, a distribuição do peso, você tem a questão de a frente não levantar tanto quanto você está acelerando. Então, tração traseira remete, claro, à performance, automobilismo. Quando a gente fala, né, das disputas clássicas, né, aí a gente está falando de carros de tração traseira, ou estava, porque hoje não é sempre assim. Exatamente, pessoal. Então, tração dianteira, o que acontece? Tem o peso do motor, ajuda a ter mais aderência, e a roda que esterça é a mesma que você acelera. Então, o controle acaba sendo mais interessante. E em regiões que tem o piso mais precário em termos de aderência, ele acaba sendo mais bacana para que as pessoas consigam dirigir com mais tranquilidade. E apareceu hoje muito, Linha, a questão dos carros com tração integral. A gente está falando de traseira, dianteira, traseira com essa característica de ter uma condução mais esportiva. Acho que o resumo da ópera é esse, né? A gente vai falar, claro, que tem a questão do espaço interno do carro, porque você tem que passar o cardan todo lá da frente para trás, a transmissão, até chegar no eixo traseiro. Então, geralmente o túnel central dos carros ele é mais elevado nos carros de tração traseira, mas a condução ela é mais esportiva. E as rodas dianteiras, né, esterçam mais no caso do carro com tração traseira, porque lá à frente eles estão livres, eles não têm a tração acontecendo lá também. Mas os carros de tração integral vieram para ficar. Então, nessa briga traseira, dianteira, acabam colocando integral, e integral sob demanda, inteligente. Aí existe toda a questão da eletrônica que ajuda os carros a ficarem ainda mais eficientes, Linha. Exatamente, veio com a Audi ali nos anos 80, a tração 4 lendária, e hoje várias marcas têm sistemas absolutamente inteligentes. O da Mercedes-Benz é o Formatec, né? Isso. E isso é muito bacana, pessoal, porque o lance é o seguinte: com a evolução da tecnologia e dos dispositivos eletrônicos, na dirigibilidade as coisas acabam se compensando um pouco. Por quê? Antigamente os dianteiros tinham aquele lance do sub-esterço, e então tinha a tendência de sair de frente. Mas hoje, com ESP, controle de estabilidade, a eletrônica ajuda a corrigir, assim como os traseiros tem aquele lance do risco maior na hora de pisar muito no acelerador e fazer a curva do sobre-esterço. Aí tem que inverter, pisar no freio, acelerar pro lado oposto. O famoso sair de lado. E aí você que já gosta um pouco mais de carro já está pensando em drift, aí está pensando que pode desligar o controle de tração, estabilidade naquele carro com tração traseira. A gente está falando de um carro com tração traseira aqui. E aí também dá aquela brincada e tal, tem que tomar cuidado. A tração traseira tem essa característica, mas hoje com a eletrônica, como o Linha falou, tudo ficou mais fácil. Se você não apertar nenhum botão errado lá no seu carro, seja tração dianteira ou tração traseira, você vai viajar com segurança, você vai andar no dia a dia com segurança, vai fazer tudo o que você precisa sem nenhum problema. Exatamente, pessoal. Então, o lance é esse. A gente falou aqui sobre as características. Lembrando, tração traseira e integral são mais caros por serem sistemas mais complexos. E aí, você sabia de todos esses detalhes? Achou bacana? O legal é a gente comentar todos esses pontos para que cada pessoa, na hora de escolher o seu carro, faça uma decisão
consciente de acordo com as suas prioridades. Pois é, se você é mais purista, vai querer a tração traseira, é gostoso dirigir um carro de tração traseira. Se você nem sabe do que a gente está falando, ou talvez isso não importe tanto, vai comprar aquele carro que se adequa à sua necessidade, à sua prioridade, sem se preocupar com isso. Aqui é assim, a gente se diverte, a gente fala de informação bacana, mas também desse jeito leve para você poder levar esse conhecimento para alguma coisa bacana no seu dia a dia, na sua vida. Então tamo junto, não se esqueça de fazer sua inscrição por aqui, ativar as notificações, o sininho, seguir a gente em todas as redes sociais. Conteúdo mais legal sobre carros na internet, tudo que tem 4 rodas ou mais é aqui no Autovídeos, não é isso, Linha? Exatamente, comente, diz aí outros temas em relação aos quais você quer saber mais. Acompanhe o Autovídeos, Instagram, Facebook, na sua rede favorita, plataforma de podcast. Tem um grupo exclusivo no Telegram que está aqui na descrição. E o lance é o seguinte, todo mundo automotivo aqui, é carro, é caminhão, é ônibus, é caminhonete, sempre desse jeito, descontraído e próximo de você. Valeu pela atenção, valeu. Grande Valeu! abraço!